importante é ter saúde. Você já parou para pensar que a saúde não é só do corpo? Aqui no Saúde Interior, falamos sobre o bem-estar de forma completa: corpo, mente, emoções, energia e também do espírito. O episódio de hoje, o nosso foco é a saúde espiritual, sob uma ótica livre de dogmas e aberta à diversidade de caminhos e filosofias. Se você acredita que a espiritualidade é conexão, presença e consciência, esse episódio é para você. Siga o nosso canal, acesse o site oficial tvinterior.com.br e compartilhe este conteúdo com aquela pessoa que te veio à mente. Olá, sou Patrícia Vilafanha, dentista e homeopata. Obrigada por estar aqui com a gente. É uma alegria ter a sua companhia. Hoje a nossa conversa é com a Ana Carolina Roncoleta, teóloga e pastora. Juntas vamos falar sobre saúde espiritual como parte essencial da nossa jornada humana, sem rótulos, sem imposições, com consciência, leveza e sentido. Ana, seja muito bem-vinda. É um prazer te receber aqui. Eu que agradeço o convite, Patrícia. Agradeço a todos vocês que estão nos assistindo. Agradeço aqui a TV Inter de estar abrindo as portas para nós. Eu espero que seja de muita edificação para todos, principalmente para os jovens, que eu acho que é o que mais estamos necessitando neste momento, né? É verdade. Ana, quando falamos de saúde espiritual sem vínculo religioso, do que estamos realmente falando? O que significa cuidar do espírito com um olhar mais livre, aberto e integrativo? Quando nós olhamos para o nosso interior, nós temos corpo, alma e mente. E então, quando nós olhamos sem vínculo, é você olhar para si, sabe? É você entender a sua essência, é você entender quem você é. E isso nós só encontramos no espírito. A alma é um sentimento que sai e nosso corpo é aquilo que sai sobre a alma. Mas eu posso falar que principalmente é o nosso interior, a espiritualidade que vai nos moldar aquilo que realmente nós somos, aquilo que é e mostra a nossa essência de dentro para fora. Perfeito. Muitas pessoas associam espiritualidade à prática religiosa. Como podemos ampliar esse entendimento e trazer um olhar mais livre e integrado? O espiritual não depende de nenhuma prática religiosa, porque todos nós temos um espírito, né? Todos nós. Ana, como é que eu faço para conseguir me conectar com o espírito que está aqui dentro? Meu, é só você se olhar por dentro. É a mesma prática que muitas vezes nós fazemos, principalmente nós mulheres que gostamos de nos aparecer gostando de estar bonita, mas eu sempre pergunto, o que adianta você querer estar bonita por fora, sendo que por dentro você não reconhece nem o que você é? Então, Ana, eu preciso procurar algum lugar para encontrar meu espírito? Não, você não precisa. Meu, é coisa simples da vida. As pessoas espiritualizam muito e acham que são coisas muito difíceis. E não são. São coisas simples da vida. É, ao menos você acordar e ver o quanto que você está vivo. Cara, isso já é uma dádiva. Quantas pessoas dormem e acordam já mortos, sabe? É no final do dia, por mais caos que seja, por mais coisa crescer, assim, meu, agradecer que aquele dia aconteceu, agradecer aquilo que você foi naquele dia, entendeu? Então não depende de alguma religião, não depende de algo exterior para você encontrar seu interior, porque o seu interior é a conexão daquilo que nós somos dentro de nós mesmos. Perfeito, é a saúde interior, né? Totalmente. E quando os jovens eles ficam perdidos com
a espiritualidade porque acha que tem dogmas, rituais e tudo mais, muitos jovens estão perdidos Muitos. e em desequilíbrio. Ignorar a dimensão espiritual pode gerar esses desequilíbrios? Como essa falta de conexão interna pode afetar o corpo e a mente? Meu, é totalmente. É totalmente. Eu sou uma pessoa jovem, me considero uma pessoa jovem, eu Sim, tenho bastante. 25 anos. E eu vejo para a minha geração, e também a geração, eu tenho um irmão de 15 anos, então uma geração, uma década mais nova, né? Eu vejo o quanto que eles estão perdidos nas suas próprias emoções, nos seus próprios pensamentos. Por que que hoje nós temos tanto problema de ansiedade em jovens? Por que hoje nós temos tanto problema em não conseguir controlar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, sabe? Aquelas crises de ansiedade tão grandes. E eu falo que é porque o espiritual não está alinhado. Eu costumo falar que o espiritual é a linha que alinha todos os outros sentidos. Porque se nós só tivermos o corpo e a mente alinhado, nós não teremos um propósito de vida. E por que nós temos crise? Porque nós não reconhecemos o nosso propósito aqui na Terra. Nós não sabemos quem nós somos. Ainda mais hoje, modinha TikTok, Instagram, as pessoas querem imitar as pessoas que eles estão vendo. Sendo que, cada um de nós tem as nossas características, cada um de nós tem as nossas personalidades. Para você se enquadrar, você não precisa imitar os padrões que estão ao seu redor. A melhor coisa que eu fiz para mim mesmo, Paty, foi eu conhecer a Ana mesmo, quem a Ana é, sabe? E isso, quando eu vou nesses lugares, nenhum padrão ao meu redor consegue. Mas por quê? Porque hoje eu reconheço a espiritualidade que eu tenho, o quanto que traz a nossa essência. E isso acaba com muitas crises. Sim. Muitas crises. Então, assim, Ana, não gosto de frequentar igreja, Ana, não gosto de frequentar qualquer religião, porque eu tenho medo de regra. Cara, a gente não tá falando sobre regra, a gente não tá falando algo que é uma caixa fechada. O espírito, ele é livre. O espírito, você é aquilo que ele é, e ele é livre, sabe? Você é livre para conseguir contemplar uma natureza e sentir o seu espírito dentro. Você é livre para você quietar, sabe? A mente bagunçada, você quietar, respirar fundo e você sentir que tem algo mais profundo. E é esse profundo que molda tudo aquilo que nós somos, tudo aquilo que nós formamos. Sim. E quando os jovens são obrigados a ir, não falando de religião, mas muitos pais obrigam os jovens a ir determinada religião. Eu sou dessa religião e você, meu filho, minha filha, vai ser dessa determinada religião. Esse assunto é bem complicado. Para você encontrar seu espírito, você não precisa estar ligado a nenhuma religião. Infelizmente, as pessoas têm ainda muitas doutrinas achando que ir à igreja, ir em algum outro lugar para buscar essa alma, para buscar esse espírito, é preciso estar lá presente. Aí eu fico pensando, beleza, você arrasta o seu filho para este lugar, mas e depois? Não resolve. Não resolve. Você entendeu? O filho vai por obrigação, ele fica rebelde, Sim. Ele fica passando estresse sem necessidade, sendo que, assim, a espiritualidade não está no local que você quer ir, que você quer congregar, não está. O espírito está dentro e fora, principalmente fora. O espírito está presente no nosso dia a dia. Ai, Ana, você está falando que, nossa, não pode. Eu falo assim, encontrar o espírito, você não precisa. Mas agora, tem uma passagem que eu gosto muito, né? Uma frase que fala assim, quando dois caminham juntos, quando um cai, o outro tá lá para ajudar a levantar. Então, assim, o papel mesmo que deve ser das comunidades não é você ir buscar algo espiritual, mas é você encontrar a
apoios naquele lugar para que você consiga se sustentar de pé. Entende? Sim. Que às vezes quando a gente busca também só o espírito em casa, às vezes, muitas vezes a gente não tem alguém para nos ajudar a levantar. Então, quando nós frequentamos uma comunidade, não é para você encontrar o Espírito. Cara, o Espírito está em nós. E é sobre isso, não o lugar que vai definir isso. Mas é sobre estar neste lugar e realmente pedir ajuda para quem precisa. Este é realmente o verdadeiro significado da comunidade. Então, obrigar alguém aí não resolve. Não resolve, porque não é por força. Não é por força. É por próprio convencimento do Espírito. Se eu puder contar um testemunho aqui, Sim. Para vocês entenderem com quantos anos eu me converti. Ana, você foi levado na igreja e aí, né, seus pais te empurraram a conhecer Jesus? Cara, não foi. A primeira vez, agora falando como cristã Ana, né, porque é um testemunho meu, que eu conheci realmente o Espírito, eu tinha 6 anos de idade. Eu estava em casa, brincando de Barbie, sem assim, intenção nenhuma, em casa. E eu senti que algo assim desceu do meu lado. Na hora que desceu, eu lembro que eu travei. Não conseguia olhar Barbie, não conseguia olhar meu quarto, parecia que eu tinha sido literalmente transladada de lugar. E aí foi quando eu tive uma visão, onde eu vi várias pessoas saindo assim das suas calçadas, olhando para o céu, e eu vi o som de uma trombeta muito forte. E esse som da trombeta fez tremer toda a terra. E voltou para minha Barbie. Mas eu voltei assim, em choque. Pensa, uma menina de 6 anos ter algo que nunca viu na vida. E aí, graças a Deus, tem meu pai, que sim, na época ele era cristão, e ele me explicou, filha, isso que você teve foi uma experiência aí com Deus, com sua espiritualidade e tal. E depois desse dia, Paty, eu sentia Deus todos os dias, mesmo criança. Eu sentia Ele do meu lado. Então, assim, não foi a igreja em si que, nossa, entregou o Espírito pela igreja. Não, o Espírito já habita em nós. Então, se nós focarmos nela, cara, aonde nós formos, nós vamos realmente encontrar o Espírito que habita dentro de nós. Perfeito, que lindo! No próximo bloco, vamos falar sobre espiritualidade no dia a dia. Como cultivar essa saúde interna sem precisar seguir nenhum ritual ou caminho específico. Fica com a gente. Em um mundo onde a informação não para, você precisa de um portal que te mantenha atualizado em tempo real. Conheça o portal Em Notícia, sua melhor fonte de informação. Tudo o que você precisa saber com a credibilidade que você confia. Acesse agora e fique por dentro dos acontecimentos em noticia.com.br. Portal Em Notícia. Atrás da notícia, ao lado da verdade. Olá, eu sou o Danilo Bueno e você acompanha comigo diariamente, de segunda a sexta-feira, das 4 às 6 horas da tarde, o programa Calibre, trazendo as notícias do Brasil, as notícias policiais, as notícias reais do seu dia a dia, que podem afetar o seu cotidiano. Você acompanha aqui na TV IN, interior, informação interessante, a nossa TV democrática para todo o Brasil, diretamente de Santa Bárbara do Oeste. Te vejo diariamente a partir das 4 horas da tarde. Até lá! Procurando um lugar onde a imaginação do seu filho possa voar alto? Conheça a Toca do Coelho. Aqui na Toca do Coelho, cada dia é uma aventura de aprendizado e descoberta. Nosso ambiente acolhedor é como uma aconchegante toca de coelho, onde seu filho se sente seguro, amado e inspirado a explorar. Com uma equipe dedicada que se importa com cada detalhe, garantimos que seu pequeno se sinta em casa. De atividades lúdicas e educativas à atenção individualizada, criamos um mundo mágico onde os sonhos de infância ganham vida.
Matricule-se agora e venha nos visitar para descobrir um mundo encantador para o seu filho. Toca do Coelho. Ah, sim! 2025 começou cheio de novidades para a mídia Sumpa. Uma delas é que agora, eu e o Metashow também estamos na TV Interior. Os programas da semana estreiam todas as sextas-feiras às 9 da noite. Se ainda existe programa de cultura pop de qualidade na TV aberta, sintonize nos canais da TV Interior e confira. Palavra de Bela. Olá, você ligado na TV Interior. Eu sou o apresentador e jornalista George Roberts, radicado em Nova York, nos Estados Unidos. E agora, em parceria com a TV Interior, trazendo o programa George Roberts Talks, entrevistando personalidades de sucesso e que possuem uma trajetória belíssima e são fontes de inspiração. Estarei com você toda sexta-feira às 20 horas. Não perca, a gente se vê. Estamos de volta com Ana Carolina Roncoleta, falando sobre saúde espiritual de um jeito leve, integrativo e acessível. Agora vamos conversar sobre como isso se aplica na prática no cotidiano. Ana, como alguém pode começar a cuidar da própria espiritualidade sem seguir uma religião ou um sistema específico? É muito simples. Que bom! Todo mundo acha que é algo muito complexo, mas é muito simples. Ana, como que eu posso começar? Pega 15 minutinhos do seu dia lá, você tomando café, silencia todas as vozes que são ao seu redor, sabe? Se conecte, se concentra. Você vai começar a sentir algo diferente. É nas pequenas coisas que a espiritualidade se revela, sabe? É nas pequenas coisas que a nossa essência se revela. Eu pergunto, quantas vezes no dia nós paramos para observar o céu? O pôr do sol? Sabe por quê? De verdade, sabe por que o problema da nossa geração, que nós temos mais dificuldade ainda de conectar com o espírito, é porque a nossa vida é uma corrida. A gente não tem tempo para parar 1 minuto em silêncio. Tá sempre aqui, ó, rodando o celular, e vai no TikTok, vai trabalhar, volta, acorda. A gente não para. Isso eu quero deixar de reflexão para vocês. Qual dia você tirou para, no pôr do sol, na sua casa, você ficar assim, simplesmente contemplando? 15 minutinhos do seu dia. Cara, isso conecta muito o nosso interior. E por conta das nossas correrias, nós não conseguimos ouvir as nossas vozes interiores. É por isso que a gente erra. É por isso que a gente vai ir para um caminho, sendo que, se nós pararmos para refletir, ele tá mostrando outro caminho para você. E aí você vai perceber o quê? Só lá na frente quebrou a cara. Quantas coisas podem ser evitadas? Você se conectar com o seu interior, você conectar realmente com o espírito, porque ele é o guia da nossa vida. Eu falo que, sem ele, só viver assim de alma e corpo, cara, não tem equilíbrio. Porque o que equilibra é o espírito. Eu falo que ele é a base, porque é nele que se encontra a nossa essência, Paty. É nele que se encontra realmente quem nós somos, sabe? Então,
Como que eu consigo encontrar? Reserve 15 minutos. Se você gosta de escrever, escreve. Se você gosta de contemplar a natureza, contemple. Ana, não gosta de fazer nada. Então, para 5 minutos da sua vida. Só fecha o olho, assim, e eu sei que você vai começar a sentir algo que você nunca sentiu. E muitas pessoas não conhecem porque elas não praticam. A vida tá uma correria demais. Só que é nessas coisas simples que o Espírito se sobressai e se revela. É verdade. E às vezes fica no TikTok, nessas coisas, vendo a vida dos outros e não percebe a nossa própria vida. Ou parar, como a Ana falou, parar e sentir, ouvir o batimento cardíaco. Se concentrar na própria respiração, porque o nosso corpo já é um presente divino. É o nosso espírito. Se alguém falar assim, não vou para o lado religioso ou para o lado espiritual, porque eu tenho medo de espírito. Eu falo assim, então você não pode olhar no espelho, porque você já é um espírito. Não é verdade? É muito verdade isso. Então você não olha nem no espelho, porque você está com medo de espírito, você é espírito, não é? Muito, muito, muito. Existe alguma relação entre espiritualidade e autocuidado? Como pequenos gestos podem reconectar com o essencial? Nossa, existe... É o principal, o autocuidado do espírito. De verdade, é o principal. Porque, igual eu falei, se ele estiver desequilibrado, cara, você vai viver ansioso, você vai viver corrido, você não vai encontrar propósito na vida. E, gente, a pior coisa do mundo é você não saber o seu propósito. É você viver no automático, sabe? Sem saber quem você é. Uhum. Então, Ana, como pode fazer o quão importante... o espírito é essencial. Se o seu espírito tá bem, se você tá conectada com o seu espírito, com a sua essência, com aquilo que você é, com a identidade que você é, as outras coisas se alinham muito mais fácil. Muito mais fácil. Eu falo assim, até mesmo por fé, podemos se dizer. Uhum. Eu tive um evento semana passada em que, infelizmente, um amigo meu faleceu. E eu não sabia onde era o enterro, eu entrei pelo cemitério. E lá me chamou uma coisa muito atenção. Tinha uma barraca com um monte de placa, assim, escrito obrigada pela graça concedida pelo menino misterioso. Mas todas as placas, assim, cada um com uma data. E eu fiquei pensando, o que é isso? O que é isso? E aí, na volta, tinha uma mulher parada, rezando, lá para aquele negócio, né? Não quis incomodar, eu esperei ela terminar de rezar. E eu perguntei, eu falei, viu, me explica, né? O que é isso, né? Nunca ouvi isso e tal. Aí ele explicou que é uma história de um menino daqui de Americana, que foi morto numa trilha de trem e não sabia, ninguém sabe o nome dele até hoje, mas esse menino, ele concedia graça para as pessoas. E aí ela falou assim, hoje eu tô vindo aqui agradecer porque a minha mãe era cadeirante. E ela veio até aqui e pediu para este menino dar graça para ela voltar a andar. Olha só como a fé move, literalmente o que está ao nosso redor é algo sobrenatural, o espírito também. E ela falou, Ana, depois de um tempo, minha mãe voltou a andar. Foi por causa de uma promessa que fez lá? Eu não sei. Mas olha a importância da nossa espiritualidade, olha a importância de nós termos algo para crer, para acreditar e principalmente nos mover através dela. Porque, Paty, para mim não faz sentido aquela música do Zeca Pagodinho. Vida leva eu... como que é? Eu nem sei. Vida leva eu... Alguma coisa assim. Tipo assim, deixa a vida me levar, vida leva eu. Isso, deixa a vida me levar. Gente, que propósito nisso tem? Nós não conseguimos seguir uma vida sem que a gente não tenha uma meta, uma perspectiva, sabe? É muito frágil, é muito delicado você ter essa vida que não, deixa pra lá, amanhã eu vejo. Uhum. E isso acaba com a nossa identidade. Sim. No filme da Alice no País das Maravilhas, tem uma parte lá que fala assim, se você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho serve, não é? E nos
ambientes de trabalho, na família e nos momentos de estresse, como manter essa conexão mais elevada, mesmo diante das pressões do dia a dia? Temos bastante. Até deu uma pausa, porque eu sei que eu acho que é o que mais pega nós hoje em dia. Pega bastante. Eu tive um acontecimento ontem, dentro de casa, sou casada, tenho um marido maravilhoso. E ontem, porventura, a gente teve uma discussão, como todo casal. E você tem que parar, respirar fundo e tentar ouvir também, sabe? Então, Ana, como é que eu vou lidar com isso diante de uma família que está totalmente desestruturada, uma família que está totalmente, sabe, perdida, vivendo Infelizmente, temos muitas famílias desestruturadas que crescem marcas em crianças e as crianças só vão crescendo cada vez mais com essa marca. Então, eu falo, é você e o seu interior. É você e aquilo que você acredita para prosseguir. Eu falo por mim mesmo, Paty, o tanto de dificuldade que eu tive na minha vida. Fiquei em cadeira de rodas porque eu praticamente fiquei paraplégica por conta da minha coluna. Meu cachorro faleceu nesse tempo. Meu marido sofreu acidente nesse tempo. Eu rompi todos os ligamentos. Eu de verdade, eu deitada na cama porque eu não podia me levantar, porque eu não conseguia. Eu tinha vontade de desistir. Mas aí eu olhava, respirava, falava, cara, não, tudo tem um propósito na sua vida. Tudo tem um propósito na sua vida. Se algo de ruim aconteceu com você na sua infância, que te leva marcas até hoje, eu posso garantir com autoridade que tudo tem um propósito, por mais triste que seja. Se você realmente buscar no seu interior, no seu espírito, você consegue ser curado. E melhor ainda, você consegue ajudar aqueles que passaram o mesmo problema que você. Você vai conseguir se libertar e ainda ajudar os outros a se libertar. É uma coisa muito gratificante mesmo. São exemplos de vida, porque é aquela coisa, a minha dor não é maior do que a dela, a dor dela não é maior que a minha e não é maior que a de ninguém. Quando a gente tem essa escuta acolhedora, já é um processo de cura, não é? Muito, muito. Porque é preferível você parar, respirar, focar no seu interior, focar, escutar primeiro. Por isso que nós temos duas, eu brinco, né? Por isso que nós temos duas orelhas e uma boca só. Escuta primeiro, sente, porque depois que a palavra sai, não tem volta. E muitas vezes a palavra dói mais do que até mesmo um toque físico, né? Sim. Muitas vezes fere bem mais. Sim, isso é terrível. Então, são nesses momentos que nós temos essa ira, essa raiva, essa vontade de chutar quem está na frente. E temos, viu? Porque depois você vai machucar o próximo? Sim, mas você vai machucar principalmente a você, porque é a sua consciência, é o seu espírito. Então, antes de tudo, respira, reflita, porque todos esses episódios são lições, não é? São provas, são lições, e o que a gente tem que passar. E quando no dia seguinte você fala assim, nossa, não foi tão grave assim, eu consegui passar. E isso também é fé. Uma prática que eu faço muito quando eu estou em ambientes turbulentos, sabe, bagunçados, é não me deixar ser atraída por eles. Porque quando nós estamos conectados com o nosso espírito, mesmo diante de toda a bagunça que está ao nosso redor, nós conseguimos manter o domínio próprio. Sim. Nós conseguimos manter aquilo que está dentro de nós e não perder o controle. E, uma simples atitude, onde todas as pessoas estão esperando você apontar o dedo e começar a gritar, você silenciar, sabe? Porque você já está bem resolvido no seu interior, no seu espírito, vai surpreender as pessoas que estão ao redor. Sim, isso é uma prática muito boa. O autocontrole é muito importante. Meu Deus, muito.
No próximo bloco, vamos falar sobre como a espiritualidade pode também ser um apoio para a saúde emocional e mental. Já já a gente volta. No Colégio Ideal, o aprendizado vai além da sala de aula. Contamos com uma estrutura totalmente preparada para guiar seus filhos no caminho para o futuro, com uma educação completa que valoriza a cultura, a ciência e o esporte. Venha fazer parte dessa história você também. Colégio Ideal, aqui seu filho aprende de verdade. Dropzando na TV é um programa onde a cultura pop ganha vida de um jeitinho diferente. Eu sou Daya Moraes e trago para vocês todos os sábados às 16 horas aqui na TV Interior toda aquela áurea maravilhosa e saudosa dos anos 90 e 2000 com músicas e artistas lendários que marcaram gerações. Eu aguardo vocês todos os sábados. Precisa de material elétrico de qualidade? Então vem para a Will Elétrica. Aqui você vai encontrar uma grande variedade de produtos das melhores marcas do mercado. Precisou? É só correr para a Will Elétrica, a sua melhor escolha em Santa Bárbara do Oeste. Estamos de volta com Ana Carolina Roncoleta. Agora vamos olhar para o impacto da espiritualidade na saúde emocional, na clareza mental e no sentido de vida. Ana, em momentos de ansiedade, tristeza ou vazio existencial, como que a espiritualidade pode ser um apoio real? Eu acho que mais que um apoio real, é um apoio essencial para nós. Quando nós estamos em momento de crise, eu posso falar isso por mim mesmo, não é porque eu sou alguém religiosa, que tem muito conhecimento, não é porque eu não vou ter crise. Eu tenho, como todo ser humano, sabe? Muitas vezes eu pego pessoas assim, falando, Ana, caramba, você é tão... E eu falo, cara, eu não sou nada, eu sou a mesma coisa que você. Só que o que pega a parte espiritual? Quando você tem crise, esses momentos de estresse, esses momentos que você não sabe onde socorrer, eu posso te garantir uma coisa. Esses momentos não vão ser apagados da sua vida. O espírito não é, opa, acabou, vamos lá ao sofrimento. Mas ele é um refúgio para que você pode se obrigar nesses momentos tão sombrios. Ele é um lugar onde, quando muitas vezes nós não encontramos, mas nós simplesmente sentimos a espiritualidade dentro de nós, é um conforto que você não encontra em lugar nenhum. É um conforto que você consegue encontrar em si próprio. Mas lógico, nisso você tem que ter prática, não adianta assim... Ai, Ana, não vou praticar em conhecer minha espiritualidade, vou correr com o meu dia, e aí no dia que... E agora, vou buscar no meu espírito? Vai ser muito difícil você ouvir o espírito, porque é uma prática diária. É uma prática diária de nós pararmos um pouco, refletirmos e conhecer. E a partir do momento que a gente vai passando os dias, nós nos conhecemos mais. Então, a importância de quando nós temos essas crises, é um lugar de refúgio. É um lugar que mesmo... Quando tudo estiver turbulento, você vai encontrar paz dentro de si mesmo. É o mais essencial que tem. Sim, e é um exercício diário. Diário, com certeza. Diário e eterno. Imagina, se você come todo dia? Sim. E quando nós não comemos o dia inteiro? No final do dia nós estamos como? Com fome. E muito fracos. Sim. É a mesma coisa do espiritual. Se nós não alimentamos o nosso espírito, você vai ser fraco de espírito, e quando chegar o socorro que você realmente vai precisar dele, ele vai estar fraco demais para você conseguir ouvi-lo. É uma prática diária que nós devemos ter em buscar esse espírito. Primeiro vem a fome, fome, mais fome, aí vem a fraqueza.
Sim. E aí a pessoa se perde também, Muito, né? muito, muito. E como encontrar um propósito ou um sentido na vida que seja autêntico e pessoal, sem depender de crenças externas? Propósito é aquilo que te move. Propósito é aquilo que você levanta da cama, sabe? E faz você ter força para continuar. O propósito é encontrado aqui dentro daquilo que nós somos. Então, Ana, como que eu consigo encontrar um propósito? Ana, hoje eu não vejo sentido nenhum na minha vida. Ana, eu estou perdida hoje em dia. Encontre o seu propósito, porque é isso que vai te mover todos os dias. É você levantar da cama feliz, ir para o seu trabalho, ir para os seus afazeres feliz, porque você vê que o seu propósito está aquilo. Que é a pior coisa do mundo, Paty, é você saber o seu propósito e você estar num lugar onde o seu propósito não se encaixa. Você vai se sentir muito pesada, muito sobrecarregada e só vai se descascar, Desgastar. Se desgastar, exatamente. Você só vai se desgastar. Então, quando nós temos esse propósito e reconhecemos, as outras coisas ao nosso redor fica muito mais leve. Ana, por que eu vejo gente sorrindo o tempo inteiro e por que eu vejo gente assim, ó? Sabe? Mudo, sim, é porque um sabe do seu sentido de vida, um sabe do seu propósito, e o outro não sabe, apenas está levando a vida, e a vida não tem proposta, a vida não tem missão, essa pessoa não tem o porquê ela viver, não tem. Sim. Tem um exercício que eu aprendi nos meus cursos de odontologia, principalmente na decodificação dental. Eu aprendi assim, vamos imaginar um mundo onde não existe escassez, vamos imaginar um mundo completamente feliz, não existe dinheiro, não existe escassez, não existe doença, é um mundo maravilhoso. Primeira coisa, imaginar esse mundo. Aí você teria e faria uma profissão, um trabalho. Lembrando que não há honorários. Qual é essa profissão? Onde você trabalharia? E qual é o lugar onde você trabalharia feliz? E também, qual é uma pessoa, um mestre, pode ser vivo, pode ser morto, encarnado, desencarnado, independente da religião, que você se espelha, assim, essa pessoa, ou como a gente brincava quando era criança, quando eu crescer eu quero ser igual essa pessoa aí. Muito isso. Essas três coisas ajudam também a encontrar um propósito, a encontrar uma missão, a encontrar uma utilidade para a sua vida. Não que você seja inútil, mas que você tenha aquela gana, aquele ânimos de acordar de manhã e seguir, não é? Todos nós temos um propósito na vida. Por mais que você ache que não, todos nós temos um propósito na vida. E principalmente hoje, a importância de nós encontrarmos nosso propósito é porque, assim, o mundo lá fora, ele bota padrões. Como uma máquina de robô mesmo, sabe? Principalmente jovens. Se você não se adequar a essa rodinha de amigos, você vai ser excluído. Se você não adequar nesse tipo de padrão, você não pertence. E nós temos, sim, essa questão de pertencimento. Nós queremos pertencer a alguém, a algo. E quando nós encontramos o nosso propósito, mesmo que essas rodas não nos encaixem, nós não ficamos incomodados, porque nós sabemos quem nós somos de fato. É verdade. E o que mais desconecta as pessoas da sua essência? E como podemos nos realinhar com esse centro espiritual, né? O nosso centro, o nosso eixo espiritual. Eu acho que isso tem muito a ver com a fala de a correria do tempo, a pressa, o ruído que está ao nosso redor, a desconexão quando nós estamos na correria e não sentimos, né, o nosso espírito.
E isso acontece quando nós paramos para respirar, para voltar a encontrar novamente a nossa essência, para voltar a encontrar novamente aquilo que somos. E a partir daí continuar caminhando, sabe? Eu tenho muito essa prática de perguntar para mim mesmo: o que move meu coração? O que me faz bem? É algo muito profundo, porque se há algo que nos move, igual a gente estava comentando aqui antes de começar o programa, o meu sonho, eu tenho uma empresa hoje de pratas, sou empresária, mas o meu sonho é largar tudo e ajudar as pessoas nesse sentido de encontrar o propósito, de encontrar a verdade, porque eu sei que é isso que muda a vida. Você encontrar o seu propósito muda a sua vida de ponta cabeça. Aquela vida que não tinha sentido para você, cara, você começa a enxergar com outros olhos. Caramba, minha vida tem sentido sim. Caramba, eu posso ajudar outra pessoa com isso. Muda tudo, mas nós temos que ter essa prática. Como reconhecer? Como encontrar? E essa prática nós só encontramos buscando no nosso interior, no nosso espírito. É verdade. No bloco final, vamos fechar com dicas práticas e uma mensagem especial da Ana. Fica com a gente até o fim. Até já! Olá, você ligado na TV Interior. Eu sou o apresentador e jornalista George Roberts, radicado em Nova York, nos Estados Unidos. E agora, em parceria com a TV Interior, trazendo o programa George Roberts Talks, entrevistando personalidades de sucesso e que possuem uma trajetória belíssima e são fontes de inspiração. Estarei com você toda sexta-feira às 20 horas. Não perca, a gente se vê. Olá, eu sou o Danilo Bueno e você acompanha comigo diariamente, de segunda a sexta-feira, das 4 às 6 horas da tarde, o programa Calibre, trazendo as notícias do Brasil, as notícias policiais, as notícias reais do seu dia a dia, que podem afetar o seu cotidiano. Você acompanha aqui na TV Interior, informação interessante, a nossa TV democrática para todo o Brasil, diretamente de Santa Bárbara do Oeste. Te vejo diariamente a partir das 4 horas da tarde. Até lá! O governo federal segue cuidando da saúde de todos os brasileiros. E o Farmácia Popular continua com mais medicamentos de graça e maior cobertura. Onde tem Farmácia Popular, tem governo federal. Todo dia a gente faz um Brasil melhor. A internet que conecta você com o que importa, com velocidade e estabilidade para todas as suas necessidades. Streaming sem interrupções, jogos sem lags, chamadas claras e sem demora. Seja em casa, no trabalho ou no celular, você está sempre conectado. Transforme sua experiência digital com uma conexão de confiança. Navegue Internet. Chegamos ao nosso último bloco com Ana Carolina Roncoleta. Agora é hora de transformar tudo o que conversamos em atitudes simples e significativas para o nosso dia a dia. Ana, por onde começar esse cuidado espiritual de forma leve, sem cobrança e com presença? Comece com você mesma, em algum lugar quieto. Eu gosto muito do meu quarto. Comece mesmo com um pequeno, sabe? Você não precisa fazer grandes coisas. Então comece, que nem eu falei, respirando fundo, encontrando o seu interior, escrevendo algo no caderno, realmente coisas simples, agradecendo por algo que você não esperava e aconteceu, porque quantas vezes a gente pede, nossa, para acontecer, acontece, e quando acontece você não agradece. É verdade. A gente tem muito essa falha.
Então, assim, agradecer pelas pequenas coisas, agradecer porque você está vivo, porque você está aí respirando, andando, sabe? Quanta gente não tem essa facilidade. Eu tinha muito problema de gratidão. Quem corrige isso foi quando a gente casou, foi meu marido. Ele falou assim, Ana, eu sempre fui uma menina que sempre fui muito independente. Então, eu sempre trabalhei, sempre corri atrás das minhas coisas. Então, assim, nunca passei necessidade. E o meu marido já não. Ele veio, né, de uma família mais pobre e tal. E ele falou que ele passava fome, assim. Tinha que escolher o almoço ou o jantar. Então eu como assim, e ele olha pra mim, e o olhar dele eu já percebo, né? Ele já conhece com o nosso cônjuge. Eu paro e falo, Deus, obrigada porque nós temos este alimento aqui para comer, para nos sustentar. Então são práticas pequenos detalhes que nós esquecemos. Então como que nós conseguimos fazer isso no nosso dia a dia? Essa simples prática, você vai ver que cada vez mais você vai conectando com o seu interior, com o seu espírito. É algo que não é complexo. É um retorno gentil para você mesmo, sabe? É essa troca que você faz para você sentir paz, para você se sentir bem, para você sentir tudo aquilo que precisa para conseguir mover no seu dia. Perfeito. E o que você costuma perceber em que desenvolve essa espiritualidade com constância? As pessoas que estão desenvolvendo, exercitando tudo isso, com o tempo, o que acontece? O que você percebe? Tudo. Muda tudo, assim. Você consegue encontrar paz no seu interior. Você consegue encontrar mais amor no seu interior. Você consegue evoluir com muita mais facilidade, porque sabendo aquilo que você consegue ir com mais autoridade, mais propriedade. Tem muita gente que tem medo de se posicionar, mas, se você tem um propósito e você tem medo disso, enfrente isso. Eu tô falando, nossa, não precisa jogar tudo pro alto e enfrentar. Não, é passos pequenos. Você vai ver que você conectando com a sua espiritualidade todos os dias, você molda o seu interior. Então, aquele machucado que estava ferido há muito tempo, ele vai cicatrizando. Aquele amor que você queria tanto e não conseguiu, o espírito ele consegue, sabe, tapar esses buracos, esses machucados na nossa vida. Então, assim, são coisas simples, Paty, mas tem que ser diário, porque senão não vai adiantar. Nós temos que comer o nosso alimento diário para sustentar nosso corpo de pé. Da mesma forma que nós temos que realmente buscar o nosso interior para conseguir realmente nos elevar no nível mais alto ainda daquilo que nós somos. E é uma superação diária, não é? É muito difícil. Ana, é fácil? Não é fácil, eu sou muito sincera. Não é fácil, mas persistindo, você percebe que vale a pena. Vale a pena você encontrar o seu propósito, vale a pena encontrar aquilo que você realmente é. Vale muito a pena. Mas não é fácil. É desafiador. É muito desafiador. Muito desafiador. Para encerrar, Ana, que mensagem você deixa para quem quer se reconectar com a própria essência e viver de uma forma mais alinhada espiritualmente? Eu parei muito para pensar sobre isso. E eu queria ler um capítulo do meu livro. Um parágrafo do meu livro, na verdade. E eu quero que vocês ouçam com muito carinho e muita atenção. Você não precisa de muito. Só de presença. De escuta. De coragem para se encontrar consigo mesmo. A espiritualidade é esse retorno à sua essência. Este lugar onde você lembra que é suficiente, que é amado, que há um propósito em existir. Comece leve, mas comece. O caminho é seu e ele é sagrado exatamente por isso, porque ele é único como você. Queria mostrar aqui, este é o meu livro.
vai ser lançado dia 10 de maio, então já estendendo o convite para todos vocês. Quem não quiser, meu Instagram vai estar aqui no canal, vocês podem começar a me seguir e pedir. É um livro que eu demorei 2 anos para escrever, justamente com esse propósito. Você é único. E aqui eu ajudo a você a descobrir a sua essência, quem você nasceu para quem você nasceu para ser, aquilo que está nas suas mãos e você consegue desenvolver. Aqui eu coloco prática por prática para que você consiga e saiba e descubra o quanto você é único. Maravilhoso. Foi uma conversa necessária, leve, cheia de clareza, como vimos. A saúde espiritual não depende de seguir uma estrutura ou uma doutrina específica. Sim. Ela nasce da conexão com o que você realmente é e o que realmente faz sentido para cada um, porque cada um é único. Ana, muito obrigada pela sua presença. O Saúde Interior está sempre de portas abertas para você. Muito eu obrigada. que agradeço o privilégio de estar aqui compartilhando e principalmente estar ajudando as pessoas que têm dificuldade nisso. Isso para mim já é suficiente de estar aqui, seja 1, 2, 3 pessoas alcançadas. Mas o importante é você encontrar quem você é de verdade, porque você é único. Realmente. A saúde espiritual é o eixo que dá sentido à jornada. Não precisa ser complexa. Pode começar com o silêncio, com intenção e com presença. Se esse episódio fez sentido para você, compartilhe com alguém que também esteja buscando esse equilíbrio. Curte, comente e se inscreva no nosso canal tvinterior.com.br e lembre-se sempre que o importante é ter saúde. Até a próxima. Tchau!